Olá pessoal, tudo bem? Júnior Leal aqui. Então hoje a gente vai falar sobre um temporizador progressivo, ok? Esse temporizador progressivo nada mais é do que dentro da janela da tua aplicação, nesse caso que foi construído em PySide 6 do Qt, ok? E aqui eu vou mostrar também uma imagem de como que é a aplicação, né? Então nós temos aqui a aplicação. Então, isso aqui é uma aplicação real, né? Dentro de uma empresa. Construí aqui a parte da autoexecução para executar em tantos segundos. Então essa informação vai pegar do temporizador que está no banco de dados e também vai selecionar aqui do banco de dados qual que é o navegador padrão, qual que é o serviço que é para executar o robô executar, né? Caso todos estão marcados, então vai executar em todos os serviços. E essa aplicação que vai fazer um cadastramento, vai entrar nos portais, né? E através desse robô vai fazer o cadastramento nas aplicações que são necessárias, né? Então existem as ordens que estão engatilhadas lá para serem cadastradas. Então para isso que serve o robô e a aplicação. E hoje a gente vai falar sobre esse pedacinho aqui de código. Então como criar esse temporizador aqui regressivo, considerando também o tempo, né? E a questão de ele não congelar a tela, né? Do programa quando executar. Então, vamos citar aqui como que vai funcionar. Então, aqui se eu clicar em cancelar, ele vai chamar a função cancelar. Se eu clicar em iniciar, ele vai estar ali, estou mostrando aqui embaixo também, né? A execução, né? Mas deixa eu cancelar aqui. Então, ele está em thread, está sendo executado em thread. E eu gostaria também de mostrar aqui uma questão. Vamos colocar aqui um outro horário. Então, vou colocar aqui um horário maior, 13 horas, e vou iniciar. Então, fora do horário de execução. Então, aqui você pode definir padrões de horários, né? Então, você pode colocar os horários que vai iniciar. Então, inicia de manhã, aí a partir desse horário, de segunda a sexta-feira. Não executa nos sábados nem nos domingos, apesar da aplicação ficar aberta, né, contando, vai somar o total de segundos a partir do dia de domingo ou do sábado, vai contar a quantidade de segundos até 9 horas de segunda-feira, tá? Então esse total de segundos. Existe um problema na questão da gente utilizar um time.sleep, que é esse recurso aqui. Vou mostrar aqui já isso aqui. Então, devido a essa questão e também a consulta no banco de dados, né, você vai entender essa questão aqui, que isso aqui é uma consulta, não estou consultando, porque aqui eu escrevi simplesmente essa janelinha, essa telinha, para que você possa compreender o contexto e como criar o temporizador. A gente vai tratar aqui agora cada ponto aqui que está na tela. Então, há uma consulta no banco e essa consulta também leva um determinado tempo. Então, para que a gente, vamos dizer assim, supere a questão do sincronismo de segundos, a gente tem uma função, que a gente vou explicá-la também, que ela vai validar os segundos do momento atual até o horário que vai ser executado a aplicação. Dessa forma, mantendo uma sincronia de segundos. De quanto em quanto tempo é executado isso, aí é você quem vai definir, né? Então, no meu caso, eu coloquei 30 segundos. Pode ser menos. Inclusive, pode colocar um time do tempo ainda inclusive maior. Por exemplo, eu não quero mostrar de 1 em 1 segundo aqui na tela, por exemplo, na aplicação. Se eu iniciar aqui, eu não quero apresentar de 1 em 1 segundo, eu quero que seja de 5 em 5 segundos. Tudo bem, não tem problema, você pode setar isso, ou de 10 em 10, de 50 em 50, de 1 em 1. Ok, o horário aqui é basicamente o horário que vai ser executado. E aqui é quanto tempo falta para ser executado. Então o tempo aqui pode ser gigante, conforme o tamanho que está no banco de dados. No entanto, a execução da próxima execução, ela vai ser capturada do banco de dados conforme a execução for realizada, ela chega até o final. Caso ela não chegue até o final e interrompa em algum momento, né, devido a algum portal que esteja
offline ou caiu, etc. Então ele cai numa exceção, né? Logicamente a gente não vai tratar exceções aqui, né? Cai numa exceção e essa exceção chama novamente a execução, só que num período menor. Então, por exemplo, num período aí de, por exemplo, 20 segundos. Então, daqui 20 segundos vai executar de novo o robô, né? E essa chamada ela vai ser obedecida a esse tempo, né? Então, eu vou mostrar essa parte, eu vou mostrar como que se dá. Deixa eu cancelar aqui a thread. Ok. Então vamos lá. Basicamente aqui eu estou importando as informações básicas. Eu estou importando o datetime, o time delta. Estou importando a threading, o thread, o timer aqui a gente não vai usar, tá? Eu estava usando o timer em um outro robô, mas estou usando diretamente o thread, tá? É possível usar o timer também. A diferença é que eu posso definir que uma determinada função vai executar daqui tantos segundos. E é mais para essa necessidade. A chamada é um pouquinho diferente, mas é praticamente igual, né? Aqui eu estou setando o locale caso o seu servidor, inclusive esse sistema aqui é multiplataforma, tá? Então você pode rodar tanto em ambiente Windows e Linux. Então no caso o robô que eu mostrei aqui na imagem, ele é multiplataforma. Ele vai rodar tanto em aplicações, aliás, em servidores Windows quanto Linux, tá? Então você pode colocar isso numa máquina virtual também para rodar. Aqui eu estou setando para ser português, né? Então set locale. Então independentemente do sistema operacional manter um idioma diferente, a gente tem esse padrão aqui para setar no português o TF8. Então aqui eu estou importando as bibliotecas básicas do PySide 6, né? Então nós temos o sys, o time delta, o threading locale e o PySide 6. Então a gente está importando o widget. Aqui eu estou setando com o kmain window. Tá? Na aplicação do meu robô, no caso, todas as janelas estou setando como QWidget mesmo. Então eu já estou carregando a classe, setando já o tipo de widget que vai ser trabalhado em cima dessa classe, ok? Então eu tenho várias outras janelas, então cada janela é uma classe e nesse caso uma classe tem que ser o kmain window. No entanto, da forma que eu construí, né, para fazer o alinhamento e etc, para ficar na verdade é uma opção minha mesmo, a forma que eu construí, mas o correto é colocar o kmain window, tá? Mas tudo bem, vai funcionar do mesmo jeito, né? Ok. Aqui nós temos os QWidgets, o QApplication, o kmain window, o QPushButton e o QLabel. Então, cada um deles você vai observar logo em sequência. A gente descendo lá para baixo, nós temos aqui o ifname main, né? Então, se a gente chamar diretamente o arquivo temporizador progressivo, executar ele diretamente, então ele vai construir aqui a aplicação. Então o app é o que application, né? Aqui, se você for usar através de linha de comando para digitar, chamar o script, mas colocar linhas de comando, então você pode apagar aliás, usar esse sysargv ou simplesmente colocar colchetes aqui. Isso significa que eu não vou chamar a aplicação através também com argumentação. Então, chamar a aplicação e com argumentos. Então, dessa forma, se você não for usar, então você sabe que você pode deixar dessa forma ou usar o sysargv. Eu coloquei aqui mesmo para que você pudesse observar eu adicionando essa informação. Ok? Então, muito bem. Perfeito. Nós temos aqui então a janela construída chamando a classe principal que você viu lá em cima. Nós temos mostrando a janela, então a janela ela tem um kmain window, tá? Ok? E aqui nós damos uma execução da janela, tá? Tem um outro comando que dá para a gente usar aqui também, que é essa parte do app.exec, que basicamente seria assim. A gente chamar o sys.exit dessa forma aqui. Então dessa forma a gente está exitando, vamos dizer assim, o app.exe. Então a gente vai executar a aplicação, né, e sair dela quando a gente sair da aplicação. Então a gente sai da aplicação e faz um exit. Se eu rodar essa aplicação, ele vai rodar. Isso quer dizer que se eu fechar, ele já está encerrando também um sysexit, está enviando um sinal de saída da aplicação. De forma bem simples, tá, pessoal? Esse código que eu construí basicamente
Não é questão nem de estar certo nem de estar errado, pode ter inúmeras maneiras de fazer. É a maneira que se adaptou e funciona aqui para o processo que a gente faz, né? Da criação do robô, tá? Então, as dicas e sugestões são sempre bem-vindas. Então, aqui basicamente nós temos uma função inicializadora, self. Estou chamando o super daqui da classe self do init. Então, estou chamando aí o super do init. Carregou tudo, eu estou setando o título da janela. Então, o título da janela, nós temos aqui o temporizador regressivo. Nós temos setando um tamanho. Aqui, como você pode ver, eu também coloco bastante comentários, né? Então, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Então, eixo X, eixo Y, né? Nós temos aqui um self texto, né? Então, por que self texto? Porque eu, dessa forma, consigo usar essa variável aqui em outras funções, né? Diferente da função principal. Posso estar chamando ela em qualquer lugar. Porque texto, nós vamos fazer um set text, um self.texto.setText, que é justamente a mensagem dos segundos que a gente está carregando e alimentando as variáveis, né? Então, basicamente, é um keylabel, né? Então, do tipo texto. Eu estou movendo esse keylabel aqui em uma determinada posição na tela. Então, esse keylabel está no eixo de 130 com 30, 130, 30, ok? Então, nós temos aqui um set mínimo width. Então, o mínimo de tamanho aqui, o mínimo de tamanho é 280. O set text inicial dela é inicie. Então, nós temos aqui um push, que é um push button. Então, é iniciar, também é self, né? Então, nós temos aí a classe. Então, self btn1. Nós estamos movendo ele para uma posição, setando um estilo aqui em CSS com font size tamanho 18px, 18 pixels. O tamanho aqui mínimo em width, tamanho mínimo em width é 60, tamanho mínimo de height, que é no eixo Y, é 20. Quando eu clicar no botão, ele vai chamar uma função. Então, o sinal é o clickAddConnect e o chama a função, ok? Então, é o gatilho. Então, nós temos um outro botão aqui, o botão cancelar. Basicamente, eu estaria cancelando o processo em thread dessa função. Então, se você observar, nós temos o texto, é self, também dá para setar ícone também para o botão, né? Então, ao invés de a gente usar o texto que a gente apaga, e btn2.setIcon, daí QIcon, e coloca aí o caminho do ícone também, tá? Então, aqui nós temos um set style x também em CSS, o tamanho mínimo e máximo, a chamada do sinal aqui, né? Aqui umas variáveis que eu estou limpando, né? Então todas elas, none. E basicamente nós temos o horário inicial da manhã e o final da tarde. Poderia colocar o horário do meio-dia? Poderia. Final do meio-dia e começo da tarde. Nesse caso não adicionei, não tem problema. Então aqui essa variável temporizador db, basicamente essa informação é transformado os minutos que estão no banco de dados. Então, como você viu na imagem, nós temos uns minutos no banco de dados e a gente transforma esse minuto vezes 60 para pegar em segundos, e depois eu transformo essa variável aqui num tipo strp, aliás, strp type, você já vai entender logo abaixo. Aí nós temos o horário atual exatamente que será executado para capturar o horário do momento da chamada da função. O dia da semana, segue, ter, qua, qui, ses. Então, os 3 primeiros caracteres, tá, da semana. Próxima execução aqui é o texto que você vai observar, né? Então, essa variável aqui é a mesma dessa daqui com outro padrão, né? Então, ele captura essa informação. Os segundos, né? Essa variável aqui de segundos, ela é preenchida e atualizada, né? Conforme aquela atualização, aquela validação que eu comentei. E aqui nós temos as threads. Então, T0, T1, T2. Então, são 3 padrões de threads. Mas, inicialmente, eu gostaria de fazer um comentário que, se você chamar a função diretamente, né? Então, vamos descer aqui um pouquinho. Nós temos essa função. A função serve justamente para ficar monitorando a próxima execução, né?
Então, essa função aqui ela vai receber tantos segundos, self tantos segundos. Tá? Então, eu vou disparar ela. Então, caso o robô quebre em algum momento, se eu encaminhar segundos aqui, ele vai executar, né? Daqui tantos segundos. Caso contrário, ele vai pesquisar lá no banco de dados, no final da execução do robô, perfeitamente, né? Verifica quantos minutos que vai ser a próxima execução, transforma em segundos e dispara a validação do tempo, né? Correndo tempo, e depois a cada 30 segundos ele vai ajustando os segundos por conta das consultas no banco de dados, que já já vocês vão entender melhor. Então aqui nós temos as threads, como você pode ver, o botão 1 e o botão 2. Então o botão 1 ele sobe na thread 0 o alvo, o iniciar. Só que o alvo, o iniciar, também sobe em uma segunda thread o monitora. Veja bem, o fato de eu chamar essa função aqui, iniciar, em uma thread, não significa que não vai congelar essa tela. Porque se eu chamar diretamente a função monitorar, ele vai congelar a tela. Por que vai congelar a tela? Porque nós temos, além das consultas, nós temos os times.sleep. Então ele dá uma congelada na tela, não que parou de executar, mas porque como a gente está usando o time, eu no caso estou usando o time.sleep, tá? Então devido ao time.sleep, estou esperando 1 segundo, a tela fica congelada. Então a cada 1 segundo a tela está congelada. Então devido à consulta também no banco de dados, isso trava, entre aspas, a tela. Não significa que o software está travado, mas ele está em execução. Basicamente ele parou, né, ele congelou aquele processo no processador e o processo está em execução, né? Não está uma pausa, no entanto ele está em execução, tá? Não é porque ele está parado a telinha que não está executando. Ok, você entendeu isso? Perfeito. Então se eu chamar a função botão 1 aqui diretamente e chamar o iniciar na thread aqui o iniciar simplesmente eu escrever self.monitorar, né, execução, enviando 0 segundos, porque eu quero que pegue conforme o tempo que está no banco de dados, vai congelar também. Então, eu estou fazendo uma escala aqui de thread, né? Então, eu chamo, ele vai executar iniciar. Terminou aqui de executar aqui, essa thread já morre, né? Então, apesar de que pode haver ainda a finalização de uma para terminar a outra, ok? Então, o iniciar, nós temos aqui também thread. Então, eu vou iniciar essa monitora em thread, em uma segunda thread. Aí nós temos o botão 2. O botão 2 é o cancelar. Então, o botão 2 eu vou chamar em thread o cancelar, somente a função cancelar em thread, e ele vai executar todos esses passos aqui. O que ele vai fazer? Ele vai limpar a função para none, próxima execução, o contador, justamente para a cada tantos segundos que vai fazer a verificação dos segundos, né? Então ele limpa essa variável colocando -1, vamos assim dizer, né? Ele limpar, né? Modo de dizer, né? Mas ele vai sair do looping. Daí nós temos um try aqui para cancelar a thread 0, um try para cancelar a thread 1. Ele informa que foi cancelado e seta, por isso o self que também ele seta a mensagem do keylabel do texto como iniciei, tá? Então, partindo aqui do início, vamos iniciar chamar a monitora. O que a monitora faz? É esse cara aqui, esse cidadão aí. Função para monitoramento para a próxima execução do robô. Então, o monitora recebe segundos. Muito bem. Então, aqui eu vou chamar de pancada essa função. Tudo isso daqui está executando numa outra thread, tá? Que é a thread 2. Desculpa, a thread 1. Então, esse cidadão aqui de pancada vai chamar essa função aqui, temporizador para a próxima execução. Essa função ela é executada uma vez só. Quando a próxima execução acontecer, ela é chamada também de novo uma vez só. Então, todas as vezes que tiver uma próxima execução, ele chama essa função. Então, ela vai alimentar a variável horário com dateTimeNow, então é o horário desse exato momento. Captura o horário desse exato momento. Só que ele captura esse horário aqui em um padrão específico. Ele coloca uma nomenclatura grande, né? Horário, dia, mês, ano, num padrão fora de padrão, né? Ou conforme o padrão que está no sistema.
Muito bem, então aqui eu vou pegar o horário atual. Só que o horário atual, agora eu quero o horário no padrão STRF Time. E nós temos aqui hora, minuto, segundo. Sem dois pontos aqui no meio. É sem nada de pontos, né? Sem dois pontos, sem barra, sem nada. Então, hora, minuto, segundo nesse padrão. Hora maiúsculo, minuto maiúsculo e segundo também maiúsculo. Então, tudo maiúsculo, né? Hora maiúsculo, M maiúsculo e segundo maiúsculo. Da horário atual. Então, já de acordo com a captura do horário, setei o horário nesse padrão. Aí agora nós pegamos o dia da semana. O dia da semana eu quero horário.strftime, porcentagem A minúsculo. Esse A minúsculo basicamente pega o dia da semana com 3 caracteres. Então nós temos segunda, nós temos terça, quarta e assim por diante. Então o horário 1 vai receber o horário do tipo .strp, não é F, strp time, né? Então ele vai receber dia, né? Então dia aqui também já foi definido. Onde foi definido? Aqui em cima. Dia recebe horário strf time, dia, mês e ano. Então essa variável aqui não tem barra, tá? Então dia não tem barra, o mês não tem barra e o y não tem barra também. Então aqui é 2 caracteres e o y maiúsculo significa 4 caracteres. Dia, mês e ano. Então horário 1 recebe o horário strp, né? strp time de dia, tá? Então vai acrescentar aqui o dia. Quantos caracteres? 3, que é segunda, terça, quarta, domingo, sábado e assim por diante, só que com os 3 primeiros caracteres em português do Brasil. Só que esse cidadão aqui, ele está em uma aspas simples, né? Então nós temos aqui o F de F-strings e aqui nós temos o padrão do horário inicial. O horário inicial está aqui em cima. O início é 9 horas, então aqui isso aqui é uma string 090000, hora, minuto, segundo, porque a gente está definindo aqui um padrão de hora, minuto, segundo. Se você não quisesse o segundo, você poderia apagar o S daqui e não usar o S, né, em todos os lugares aqui, que é a porcentagem S. Qual que é o padrão que eu vou definir para essas duas variáveis aqui? Então esse é nesse segundo argumento aqui. Então o padrão é dia, mês e ano, hora, minuto, segundo, definindo o horário inicial, que é horário 1. Então o horário 1 já pegou um padrão, que é dia, mês e ano, né, nesse padrão aqui, conforme setado aqui. Então aqui é uma informação que eu quero setar e aqui eu estou setando a informação adicionada. Horário 2 a mesma coisa, é do padrão strp time. E hora, né? Hora é o horário strp time, dia. Só que aqui agora eu vou pegar o horário atual, que eu peguei aqui em cima, horário atual, nesse padrão aqui, tá? Então já está capturado também nesse mesmo padrão. Então hora 1, hora 2 e a hora atual desse exato momento, né? Quando executou isso daqui, já está capturado nos padrões strp time, como definido aqui e no português brasileiro. Então, se segundos é igual a 0, então segundos é igual a 0. Então, se é uma execução vinda de banco de dados, né? Então eu quero que entre nesse looping. Caso contrário, vai executar somente esse trechinho de código. Então, o que acontece aqui embaixo? Então, se o dia for segunda, terça, quarta, quinta, sexta, beleza. Então ele vai receber, vai acontecer isso daqui, que é o que? Hora. Se for menor que a H1, então a diferença recebe hora 1, que é 9 horas da manhã, menos hora. Então a hora atual, né, tá aqui, e a hora 1, que é o próximo horário, vamos supor, agora é 12h42. Próximo horário é 13 horas. Então a diferença entre o horário de 13 horas menos 12h42. Tá? Eu quero pegar os segundos, self segundos, diferença ponto seconds. Então, qual que é o total de segundos que vai ser de meio de 42 até 13 horas? Supondo que é 13 horas, né, o horário inicial, né? Nesse caso que é às 9 da manhã. Muito bem, aqui eu capturei. Se a hora for maior que H2, então ele vai pegar a diferença de H1, de novo, menos hora. Então, isso aqui significa o quê? Que se for segunda, terça, quarta, hoje for segunda, por exemplo. Então, hoje é segunda, ele vai pegar a diferença de H1, né, de terça-feira.
Então, desse horário aqui, esse horário, no caso H2, hora maior que H2, ele vai receber a diferença, vamos supor, agora é 20 horas da noite, 8 horas da noite, que é maior que 19 aqui, né, 7 da noite. Então ele vai receber a diferença de segundos de 20 horas de hoje até 9 horas da manhã do dia seguinte. Então ele vai receber tantos segundos aí. Caso contrário, se não for nenhum nem outro, então ele vai entrar nesse cara aqui embaixo, que é um try, né? Porque o try, devido à consulta no banco de dados. Os segundos eu vou receber da consulta do banco de dados. Aqui eu apaguei o código da consulta, que eu não preciso, né? Então a gente pode, por exemplo, aqui definir 3 minutos, por exemplo. Então no banco de dados está quantos minutos aqui? Está 40 minutos, né? Então ele vai receber 40, no caso escrevi 3, né? E vai fazer assim, vai verificar. Segundos for diferente de none e diferente de nada, isso aqui tem a ver com a questão do banco de dados, né? Com o retorno do banco de dados. Então, se ele retornar a informação, né? Ótimo. Então, a consulta no banco de dados, perfeito, ok. Inclusive, eu encaminho uma chamada aqui para o banco de dados com um log, caso de falha nesse fluxo. Então, aqui, por exemplo, daria uma exceção e eu chamaria de novo a função aqui, por exemplo, monitora, né, com tantos segundos novamente. Né, o monitora com tantos segundos. Então, eu chamaria ela de novo, para ela executar de novo daqui 20 segundos, né, para tentar de novo. Né. Então, por exemplo, aqui os segundos recebe int de segundos vezes 60. Então, eu já estou pegando os segundos totais. Nesse caso aqui, eu estou recebendo um temporizador DB. Ele recebe hora atual, desse exato momento, mais time delta de seconds da variável segundos. Então, o total de segundos gerado dos minutos vezes 60, vamos supor que que vou fazer pelos 3 aqui, né? Então, 3 vezes 6, 18, né? Então, nós temos 180 segundos. Então, o tempo de hora desse exato momento, mais o time de delta de segundos, mais 180 segundos, então temos 3 minutos para frente. No qual o padrão? No strf time, hora, minuto, segundo, sem 2 pontos. Ok. Então, agora, próxima execução vai receber hora, o time de delta de segundos também, só que agora com o padrão de hora, minuto, segundo. Que essa da informação vai aparecer na telinha do programa. Aqui eu estou dando um print dos segundos do temporizador do DB e da próxima execução aqui na tela, só para você visualizar, né? E ok. Caso o dia da semana seja sábado e domingo, então nós temos aqui o segunda recebe horário desse exato momento, né? Ponto .strf time. Então, por exemplo, agora é meio-dia 42, mas eu vou setar 9 horas da manhã, porque segunda eu quero que seja 9. Do padrão dia, mês e ano, hora, minuto, segundo. E segunda vai receber segunda mais time de delta de 2 dias. Então, se for sábado, nós temos domingo, 1 dia. Segunda, 2 dias. Então, eu estou setando exatamente segunda-feira para o padrão das 9 horas. O padrão das 9 horas, né, que é o mesmo lá que seria o H1, né, que é o horário 1. Mas, para ficar visível aqui, escrevi dessa forma. Então, segunda recebe esses 2 dias, e agora nós recebemos a diferença entre segunda menos a hora desse exato momento, né? Ponto o total de segundos. Então vai lá dar 100 mil, 200 mil, 300 mil segundos de diferença, 400 mil segundos de diferença, nem me lembro. Então ele vai capturar toda a diferença de segundos do dia de hoje, supondo que seja sábado, né, por exemplo, ou sexta-feira depois das 19, e vai somar essa total de segundos aqui. Então, segundos vai receber um inteiro da diferença, né, porque precisamos transformar esse cara em inteiro. E o temporizador DB e a próxima execução vai ser a mesma coisa. A mesma coisa para o domingo, só que um dia. Por que isso? Então, se por exemplo você iniciar o programa no domingo, ele vai pegar já o tempo certo de segunda-feira. Se você iniciar o programa, vai ficar aberto lá, por algum motivo fechou, você reiniciou o computador e etc. O servidor, etc. Ou o computador. E você deixou aberto o programa lá, né, no domingo. Beleza, vai executar na segunda-feira, né, seguindo os padrões. Então, caso você execute diretamente aqui, por exemplo, quero que execute em 20 segundos, então ele vai chamar esse cara aqui embaixo, que é basicamente o temporizador e a próxima execução. Então vai acontecer
fazendo as contas, porque os segundos eu já estou mandando, né? Então eu já estou informando os segundos, então não preciso fazer cálculo aqui nos padrões, eu já tenho os segundos, eu só vou padronizar essas duas variáveis. E ok. Então, aí, chamando esse temporizador, vai cair aqui nessas condições. Se o horário for maior ou igual, né, ao horário inicial da manhã, então o horário atual é maior ou igual? Nós estamos maior que as 9 da manhã e também é menor ou igual às 19 horas. Então, beleza, ele vai entrar nesse fluxo. Caso contrário, ele vai dizer que está fora do horário de execução, como você viu no início do vídeo. Maravilha. Então, aqui eu já estou setando o texto que é em execução, próxima execução. Então, nesse caso vai ser 180. Daí aqui vai ser o horário, né, no caso, né? Então, 3 minutos após, então seria meio-dia e 52, né? Então meio-dia e 52 e aqui vai estar apresentando em segundos. Então, ok, contador recebe 30. Então, enquanto o contador é maior ou igual a 0 e contador menor ou igual a 30 e a próxima execução é diferente de none e a próxima execução também é diferente de aguardando execução manual e também é diferente de próxima execução em andamento, esse looping aqui vai continuar. Esse looping aqui vai ficar até que essas condições aqui que são verdadeiras, né, ele se torne falso. Então, somando todos os Z's aqui, a condição é verdadeira, né? Quando ela se torna false, né, por isso que a gente limpa aqui em cancelar essas variáveis. Então, eu estou tornando a condição false e quebrando as threads. Sendo assim, a thread morre, mas o while também. Ele não permanece no while. Então, as duas coisas são encerradas e eu consigo encerrar o programa e ele não vai ficar executando aí em segundo plano o while. Então, aqui nós temos um self auto-executar. Ele consulta no banco de dados se o checkbox, né, do programa ainda continua como auto-executar. Se for marcado não, ele vai sair do looping também. Então, ele tem uma condição aqui, né, que é para verificar se é para sair do looping. Né? Então aqui ele está mostrando um print na tela aqui embaixo, né? Aqui estou setando e aqui estou mostrando ali embaixo, no terminal. E aqui eu faço essa validação da condição. Então, se o auto-executar for assim, então aqui eu estou setando sim diretamente, né? Porque não temos banco de dados aqui, ok? Então nós temos o contador for igual a 0. Se o contador chegar a 0 e for 0, então ele vai mostrar a mensagem. O contador vai receber 30 de novo. Se os segundos for maior que 30, maior ou igual a 30, então ele vai chamar o validador de novo. Aqui que entra o pulo aqui da gente validar os segundos de novo. Então, a cada 30 segundos, né, então a cada contador de 30, porque eu tenho um time.sleep 1, né, o time.sleep 1 aqui poderia ser maior, poderia ser 5, pode ser 10, pode ser 30. Então, ele vai parar. Ele não vai ficar mostrando na mensagem no programa aqui. Então, por exemplo, 30 segundos. Aí vai rodar 10 segundos. Daí mostra aqui 20 segundos. Então, 10 segundos e assim sucessivamente. Então, como eu estou citando para mostrar cada 1 segundo, ok. No entanto, o contador vai continuar funcionando, né? Você pode setar isso aqui em ajuste, né? Porque se você ajustar o time aqui para, por exemplo, um tempo maior, o teu tempo de contador aqui tem que ser menor também, ou maior. Então você tem que seguir essa lógica, né? Então, se você aumenta o tempo de parada, você aumenta o tempo de consulta, né? De looping que vai dar, né? Para zerar. Então, ele não vai ser a cada 30 segundos. Um exemplo, por exemplo, aqui eu vou colocar 10, certo? Então, vai parar 10 segundos. Então, aqui, por exemplo, deveria ser 3, né? Ou melhor, aqui, né, o contador. Então, o contador não pode receber aqui 30, mas deveria receber 3, porque a cada 3 voltas aqui do looping, passou 30 segundos, de acordo? Então, você aumenta, diminui. Se você diminui ou mantém 1, então você sabe que vai ser de 1 em 1. Então, passou uma vez, 1 segundo. Passou outra vez, mais 1 segundo. Passou outra vez, uma vez, outro segundo. Se eu vou parar aqui, por exemplo, 10 segundos, então, se eu paro 10 segundos, então parou 10 segundos. A mensagem está estática, né? Os segundos estão estáticos, né? Então, ok, tudo bem, não tem problema aparecer uma mensagem estática.
Mas a cada, não é 30, então a cada 3. Então, passou uma vez, parou 10 segundos, tentou de novo, apresentou a mensagem, parou mais 10 e assim sucessivamente. Só que aqui também tem que ser 3. Okay? Então, eu vou mostrar isso aqui funcionando também dessa forma, daí eu apago e ajusto. Okay? Recebe 3, ok, 10 segundos. Muito bem. Aí o validador vai chamar de novo. Por quê? Que ele vai, se o segundo for... aqui, na verdade, os segundos tem que ser maior que 30. Né? Porque os segundos maior que 30. Se houver, por exemplo, o tempo dos segundos for maior que 30, ou igual, ele vai executar nos últimos 30 segundos mais uma vez. Se, por exemplo, for 20 segundos, 10 segundos, né? Então ele não vai chamar esse cidadão, que é esse validador, porque o espaço de tempo é curto, né? Então não precisa. 10 segundos, 20 segundinhos aí não vai desajustar o relógio aí muito tempo. Pode ser que seja alguns milésimos de segundo, mas não vai chegar a ponto de deixar um período muito diferente um do outro, né? Então aqui eu estou setando o texto, então devido à consulta, né, que a gente faz aqui nessa variável que também faz, nessa função que também faz uma consulta em banco de dados dela, então eu seto de novo o texto aqui, então aqui dentro e aqui também, ele apresenta de novo, não tem problema, então assim não vai ter gap de se você percebe ali que tem uma diferença que aparece, então não vai ter um gapzinho ali, tá, no visor. Então aqui, if segundos for igual a 0 e próxima execução aguardando execução manual, então seria quando aconteceria isso daqui? Quando fosse desmarcado do campo, por exemplo, da autoexecução, ele iria transformar essa variável, né? Então, essa variável ela se transformou ou em nulo ou aguardando execução manual. Então, se for diferente disso, ela entra nesse looping, né? Então, se o segundo chegou a 0, ele entra no contador -1, ok? Para encerrar o while, não entrar de novo, né? Ou valida a conexão com o DB. Aqui tem uma consulta no banco de dados para identificar se o banco de dados está ativo, porque todo o fluxo, todas as informações do fluxo de dados, ele é capturado, né, e informado, atribuído no banco de dados, né, para a manipulação do próprio robô. Então o robô ele insere dados no banco e depois captura essas informações do banco, né? Então, se o banco estiver ok, né, então ok, em execução torna-se sim, né, então entramos em uma execução e a próxima execução está em execução em andamento. Set text, estou setando o texto no label, né? E ok, se eu consulto no banco de dados deu erro, então sem conexão dá outra execução no robô. Aqui eu estou setando como ok, então não vai dar erro, né? Então, mas se o retorno do banco, da consulta, se o banco está ativo, mas por algum motivo quebrar, né, o banco de dados, ou caiu o servidor, ou qualquer coisa parecida, né? Ele ia entrar nesse fluxo aqui, né? Então, aqui é só uma mensagem, né? Tem um tratamento e etc, logo abaixo. Então, ele entra nesse fluxo. Caso não atenda nenhum desses ifs, ele simplesmente coloca segundos -1 e contador -1 e espera os segundos. E ok, né? Inclusive aqui a quantidade de segundos que tem que ser também a menos, temos que colocar 10 também, temos que acompanhar aqui também o sleep, né? Então o segundo não pode mais esperar, diminuir 1 segundo, esperar 10 e diminuir 1. Tem que esperar diminuir também a quantidade conforme a espera. Muito bem. Então, caso a autoexecução da consulta for não, então aguardando execução manual, porque não é para executar, ele seta o teste aguardando execução manual e o contador -1 aqui também. Então, ok, nesse caso aqui é -1, não é menos igual a 1. Então, o contador recebe -1. Estou atribuindo -1 e aqui eu estou diminuindo o tempo. Então, aqui é o inverso, né? Menos igual, não igual menos, é menos igual. Então, o valor total de segundos, vamos supor, 60, menos igual a 10, então se torna 50. O contador está 30, então ele se torna 20, ok? E assim sucessivamente. Então, é esse que é o temporizador, né? Então, aqui eu vou encerrar a aplicação e vou subir de novo, né? Porque eu alterei as variáveis e vou iniciar. Então, você pode ver, ele está parado. Por que parado? Porque nós temos 10 segundos aí que a gente colocou de sleep, mas não está congelado. Então, a cada 10 segundos, ele vai apresentar ali agora 70, né? E assim por diante. Vamos aguardar aí.
Ver se eu não alterei alguma coisa do código também que não deveria, né? Também, né? Pode ter alguma coisa que eu tenha alterado no código que não deveria ter alterado. Falando aqui, ó, provavelmente devo ter alterado alguma coisa a mais aí. Deixa eu cancelar a thread aqui. Até porque eu nunca fiz esse tipo de teste, né? Então, vamos descobrir o que acontece. -1. Menos... Aqui é 30 mesmo. Aqui 30. Aqui é -1. Salvar. Deixa eu ver se eu terei mais alguma coisa. Ah, sim, eu coloquei os 3 minutos ali. Não, isso tá ok. Vamos executar. Iniciar. Ah, ok. O temporizador tá ok. Vamos bolar aqui algo aí que a gente precise mudar, né? Então, vamos cancelar a thread, ok? E vamos lá, vamos pensar aqui junto. Então, que é uma coisa interessante da gente resolver. Então, nós temos aqui os segundos. Eu quero que ele espere 10 segundos, né? E aqui, de fato, tem que diminuir 10. Né? Tem que diminuir 10. O contador vai receber 3. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. O contador recebe 3. Tem que ser 3 mesmo o contador, né? Porque a cada... Ah, tá. Aqui que eu não diminui também, né? Se for menor ou igual a 3. Né? Então, ok. Segundos, 30. Se for maior ou igual a 30, ok. Vamos aumentar... Cadê o tempo? Aqui nós vamos colocar 1 minuto. Né? E vamos executar aqui. Aqui a gente descobre aqui que 60 segundos. Nesse exato momento tinha que ter rodado 50 segundos aqui. Tem algo a mais que nós temos que ajustar. Sleep de 10. Vamos olhar. Ok. Contador recebe. Esse cara aqui também é 3. Não é 30. Ok. Cancelar. Bom, caso eu não descubra aqui, nesse momento fica aí um feedback aí em outro momento aí de vocês, né? Quem estiver acompanhando o vídeo. Bora. Ok, 1 e 2. Vamos fazer o seguinte, vamos cancelar, diminuir o tempo aqui para ver o comportamento. De 2 em 2. Recebe 30. Ah, uma coisa, né? Por que ficou parado? Ah, já descobri. Por que ficou parado, né? Porque eu tô fazendo o contador, né, -10 aqui, né? Então, olha só. Se eu, por exemplo, eu fiz contador -10, né? Então, se eu já tô colocando -10 aqui, né? Então, eu posso colocar 30 ali mesmo, né? Então, 30 menos 10 dá 20, né? E ok. Então, nesse caso aqui, eu teria que aumentar o tempo, o valor do contador, né? Para que... Deixa eu pensar na lógica, se eu estou diminuindo... Aqui, na verdade, pode ser 1 mesmo, né? Aqui a gente pode deixar 3, não tem problema. Então, vai diminuir 1 em cada volta, né, do contador.
e se for chegar a 0, ele faz de novo. Isto. Executar. Vamos aguardar. É isso mesmo. Olha aí. Viu só? Essa é a lógica. Você vai ver que vai chegar, ó, 40. Ok. Quando chegar a 30, vai passar pelo validador. Né? Validador de segundos, ó, validador de segundos executado. Ele validou os segundos. 30, né? 20. É isso aí. Muito bem. Essa é a lógica. Já vou explicar a lógica caso você não tenha entendido. Na hora que chegar a 0, ele vai entrar naquele fluxo do 0, né? 0, execução em andamento. Vamos cancelar a thread, cancelar todo o fluxo do while e sai fora. Né? Então, execução em andamento, seta o texto. E aqui a gente estaria chamando uma nova thread da execução do robô em si. Mas a lógica aqui basicamente é a seguinte, ó, né? Vamos ver aqui, ó. O contador vai receber 3. Se o contador for menor ou igual a 3, então ele vai entrar no fluxo. E considerando o resto aqui também, né? Se tudo for verdadeiro, entra. Então, na primeira execução, ele já vai verificar. O contador é igual a 0? Não, porque é 3. Então, se é 3, ele vai mostrar essa mensagem e vai verificar. Segundos é igual a 0? Não. Então, vai cair para cá. Ele vai diminuir 10 segundos. Né? 2 segundos, que era inicialmente 60, vai se tornar 50. E vai pausar 10 segundos. Né? Pausou 10 segundos. Ele vai mostrar a mensagem. Ele vai, depois de 10 segundos, vai entrar no looping de novo. Vai verificar. Além de consultar o banco, obviamente, né? Vai verificar o contador é igual a 0? Não. Então, mostra a mensagem. Mostrou que é os segundos, 50, né? E não é igual a 0 os segundos. De novo, menos 10 segundos se tornou 40. O contador se tornou de 3, se tornou 2. E nessa execução de 2 se tornou 1. Vai pausar aqui de novo. Vai entrar de novo no looping, consultar o banco, vai validar se o contador é igual a 0? Não. Vai setar a mensagem, vai verificar segundos é igual a 0? Não. Então vai diminuir 10. Se tornou já a terceira volta, 30 segundos. Contador menos 1. Nesse exato momento se tornou 0. Esperou 10 segundos, vai entrar no loop. Contador é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3, e considerando o resto aqui tudo true? Sim. Então, agora, o contador é igual a 0? Sim. Então, ele seta o texto. Ele atribui o contador para 3 de novo. Né? Ele seta para 3 de novo. Ele verifica, segundos é maior que 30? É. Ainda tem 30 segundos ainda para executar. Então, ele chama o validador. Então, se o tempo for... Eu vou setar um pouquinho mais o tempo, você vai ver isso daqui correndo. Executando várias vezes esse validador. Então ele valida o tempo, ele ajusta os segundos por conta dessa diferença de microsegundos de consulta de banco, de pausa, né? Então ele pode dar uma, entre aspas, falha, né? Uma, entre aspas, falha de diferença de segundos. Então ele, a cada 30 segundos eu sincronizo de novo, né? Porque ele vai considerar essa variável aqui, né? Porque eu estou usando o validador de segundos, usando o temporizador DB, que está setado uma vez só. Porque a próxima execução ela é mutável. O temporizador DB não é mutável, né? É imutável. Ela é imutável até que se execute do zero de novo a próxima execução, né? Então ela vai mudar. Mas caso contrário, para o validador ela vai ser sempre a mesma. Então eu vou tomar como parte ela, que é o horário-alvo. Quando nós chegar naquele horário, vai executar. Então, esse horário está armazenado. Então, qual que é o segundo, diferença de segundo agora? 1:08 até o próximo alvo, tantos segundos. Então, essa validação que vai acontecendo. Né? Okay? Então, se a gente definir então aqui, por exemplo, deixa eu ver, cadê aqui? Vou colocar 2 minutos aqui.
E vamos executar. E vamos iniciar. Então, a cada uma volta de 30 segundos, vai executar aqui o validador. 110. Então, tá o horário do temporizador DB aqui, 1:10. O alvo é 1:10:34. 100. Okay. Agora é os últimos 10 segundos, né? Então, executou aqui, validador executado. Tá? O validador executou. Passou 30 segundos, então 120 para 90, 30 segundos. 80. Você pode definir o tempo que você quer que ele sincronize de novo, né? Aí vai depender muito do período que você vai ter de espera, né? Então, para ele se ajustar de novo. Cada 5, cada 20, cada 1 minuto. Ou nem apresentar os minutos, ou deixar o horário ali. Você que define. O validador de novo, executou o validador de novo. Vou chegar aqui no... Eu gostaria de pedir desculpas, né? Se caso esse vídeo ficou longo, né? Mas é uma lógica que eu construí, né? Não tá certo nem errado, né? Acredito que todo código é válido, né? Desde que seja melhor aproveitado. Então, se alguém tiver alguma sugestão para diminuir código, sempre é muito bem-vindo, né? Então, entrou no 30 segundos. Ainda é maior ou igual a 30 segundos, porque 30 segundos é igual, né? Maior ou igual a 30 segundos, né? Que é exatamente aqui, maior ou igual a 30 segundos. Então chamou ainda, porque nos 30 está dentro da condição. Mas agora não vai executar mais, pode ver, não está chamando, porque é menor que 30. E o contador não é igual a 0 também, né? Então quando chegar o contador igual a 0, chegou a 0, execução em andamento. Ele não entrou nessa condição, porque o segundos é menor que 30, né? Nem tão pouco igual, né? Simplesmente menor. E execução em andamento, ele está executando, né? Esse looping, né? No caso, o while, ele ainda está em looping. Eu estou encerrando o looping porque eu atribuí essa variável. Então o looping em si, nesse momento aqui, ele encerrou por causa dessa variável, mas estaria ainda em looping. Eu estou encerrando e executando uma nova thread. Vou executar uma nova thread aqui nessa linha de baixo, chamando a execução do robô, né? Que é através do Selenium. Então, a execução do robô vai acontecer, mas caso ela interromper, esse while não vai continuar contando, porque eu já encerrei ele. Então, se der alguma falha, alguma coisa assim, também não estou usando o break aqui também, ele vai simplesmente não ser executado, né? Porque ele está numa cadeia de execuções. Então, dessa forma, a lógica é que se um processo que está em cadeia lá no final e determinou, o processo pai pode estar continuando ainda a executar. Só que o processo pai, ele parou, então ele vai subir ainda para o pai, né? Do pai, que seria o avô, que seria a primeira pessoa que vai chamar. Então a primeira pessoa é a mais velha. Então quem é a mais velha? Que é o iniciar. Depois nós temos o filho. Daí nós temos o neto, né? E nós temos aqui o outro neto. Então, são duas chamadas aqui que vão ficar em looping, sendo o pai e o filho e o pai, né? Então, essa é uma cadeia, né? Então, essa cadeia de execução, dependendo como você construir, você precisa colocar pontos de gatilhos de stop. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, né? Espero poder ter contribuído, bem explicitado o código. Fique à vontade de você usar esse temporizador caso você tenha interesse de construir. Dúvidas, também use o chat, né? Então fico muito grato e nos vemos até a nossa próxima oportunidade. Até mais!